Hoje a gente fala sobre saúde vascular. É um assunto tão corriqueiro, mas que muita gente não tem uma noção de quanto cuidados do dia a dia podem auxiliar nessa saúde vascular. A doutora Caroline Matida, ela que é cirurgiã vascular, conversa conosco hoje sobre esse assunto e sobre hábitos que nos ajudam no dia a dia. Doutora Caroline, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Leandro, boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, doutor, estamos jóia. Doutora Caroline, vamos lá. O que as pessoas têm que fazer, então, para manter em dia a saúde vascular? Vamos começar falando de atividades físicas, né? As atividades físicas são excelentes sempre, né, doutora? Sempre. E no contexto aí da saúde vascular, não necessariamente precisa ser alguma coisa extenuante, né? Então, a atividade física para a gente da cirurgia vascular é uma caminhada, né? Andar de bicicleta. Eu recomendo muito para os meus pacientes que não têm nem tempo, às vezes nem disponibilidade de ir para uma academia. Tenta parar o carro um pouquinho, uns 10 minutos antes do seu ponto, né? Do seu destino final, só para você fazer esse trajeto aí na chegada, depois na hora que você for na hora do almoço voltar para casa, à tarde novamente. Nisso você já tem aí uns 40 minutos de caminhada, que já ajudam muito na sua saúde vascular e que, na verdade, você consegue fazer assim, quase que sem perceber, né? Então, vai no mercado, não para pertinho da porta do mercado, para mais longe, para ter obrigação aí de fazer uma caminhadinha. Isso já é suficiente para movimentar a musculatura das pernas e para ajudar na circulação. Doutora, e a alimentação, ela também é um fator importante? Né? Então, tem aquele máxima popular que fala que a gente é o que a gente come, né? E o nosso organismo é exatamente isso. Daquilo que a gente se alimenta, acaba que muito é o que vai nos nutrir ou o que vai nos ferir por dentro, né? Então, evitar alimentos multiprocessados, evitar gordura. Esses dias atendi uma paciente no consultório que eu fiquei surpresa, porque ela falou assim: não, doutora, mas eu não uso mais óleo de soja para cozinhar. Eu falei: não, que bom, mas eu uso banha de porco. Eu falei: mas, né, então assim, não dá pra... Não mudou muita coisa. Eu uso óleo, mas eu uso banha, então assim, A e B não são bons, né? Uhum. Então a gente tem que dar preferência para os óleos anti-inflamatórios, né? Azeite de oliva, eu sei que é mais caro, mas é melhor a gente usar em menor quantidade, algo que seja um pouquinho mais caro, do que em grandes quantidades algo que é mais barato, né? Então tem que realmente cuidar do que a gente se alimenta, né? Infelizmente no Brasil atualmente a gente tem assim uma queda na qualidade dos produtos que a gente encontra nas prateleiras, até por questão de preço. Isso a gente tem que cuidar um pouco, né? Saber escolher, saber selecionar a carne que a gente come, o frango que a gente come, questão dos peixes, os vegetais, né? Cuidar para que eles tenham o mínimo de agrotóxico possível, né? Porque isso tudo vai se acumulando dentro do nosso organismo. Tá aí, então, a dica, né, doutora? Praticar atividade física, cuidar da alimentação. E aí, doutora, automaticamente, quem não pratica atividade física, tem uma vida sedentária e não cuida da alimentação, é quase que fatal, é quase que certo que a pessoa vai ter excesso de peso. E o excesso de peso também é um problemão aí na saúde vascular, né? Sim, infelizmente, né, quanto maior o peso que as nossas pernas precisem carregar, né, mais sobrecarregadas elas ficarão. E aí a gente tem sim um prejuízo no retorno venoso, né, muito importante. Aí o paciente obeso, geralmente ele tem um inchaço nas pernas no final do dia, alguns já não desincham mais, né, e isso tem uma alteração de coloração do tornozelo, uma alteração de textura da pele, favorece as erisipelas, favorece as tromboses, as feridas na perna geralmente tem maior dificuldade de cicatrizar no paciente obeso. Então, não é uma questão de preconceito, mas é uma questão que a síndrome plurimetabólica, ela é uma doença, né? E a gente tem que encarar ela como uma doença, e o paciente precisa se cuidar, não por questão de estética corporal, de aparência física, mas por questão de qualidade de vida, qualidade de sono, mobilidade, né, por uma questão realmente de saúde.
Doutora, quem é fumante tem também maiores riscos de desenvolver problemas vasculares? Sim, o cigarro ele está assim, 100% atrelado aos casos de trombose arterial ou aos casos de aneurisma, né? Então, é muito importante que o paciente não fume, que se ele fuma, para que ele pare de fumar. Eu falo que se algum médico uma vez recomendar a pessoa que ela possa continuar fumando, troque de médico, né? A gente não pode aceitar e nem que o paciente continue fumando. O cigarro, ele queima, literalmente ele queima com as suas toxinas a circulação por dentro. Isso provoca um processo inflamatório que faz com que o vaso vá estreitando ao longo do tempo, tá? E provoca uma obstrução no final da vida. Então, não é fumar agora enquanto é jovem que vai entupir a circulação, mas ao longo de 20, 30 anos fumando, aí sim vai vir a repercussão. Ou através de uma trombose, ou de um aneurisma, de um AVC, de um infarto. Então, o cigarro, para quem tem problema de circulação, para o ser humano, né, o cigarro ele não é, e mesmo os cigarros eletrônicos, né? A gente teve uma queda muito importante na questão do tabagismo dos cigarros convencionais, mas o cigarro eletrônico ele está em ascensão, principalmente entre os jovens. Esses dispositivos, né, de cigarro eletrônico, eles são extremamente prejudiciais, não só para os pulmões, em questão inflamatória, predisposição a câncer, mas em questão da toxicidade para a circulação. É verdade. Muita gente acha, né, que os cigarros eletrônicos não fazem mal. Muitos jovens acham isso e não é por aí. Doutora, para a gente fechar, fazer check-ups também é importante para verificar como é que está a saúde, né? Exatamente. Check-up vascular a partir dos 50 anos para toda a população. A gente precisa ver como é que está a circulação do pescoço, a aorta abdominal, se ela não tem dilatação, se ela não tem aneurisma, se ela não tem predisposição a trombose nas pernas, né? E dilatação dos vasos venosos, no caso as varizes. Então, a partir dos 50, todas as pessoas. Pacientes hipertensos, com problema de colesterol ou diabetes ou fumantes, têm que fazer o check-up a partir dos 40 anos. Cada vez mais frequente a gente vê pacientes com histórico de infarto, de trombose, com menos de 40 anos, quando outros fatores de risco estão associados. Então, a gente precisa cuidar desse paciente, fazer com que essas tromboses não ocorram, porque hoje a gente consegue prevenir trombose, prevenir infarto, prevenir AVC, se o check-up vascular for feito anualmente. Doutora Caroline, a gente quer agradecer mais uma vez pela presença, pela participação aqui conosco. Vamos deixar os contatos para quem quer conversar um pouco mais sobre esses cuidados, entender um pouco mais e se cuidar também mais. Perfeito. Eu atendo na Clínica Salute, né? Rua Coronel Afonso Paranhos 457. Nosso WhatsApp de contato é 981 16 1703. E os Instagrams, que eu acho que hoje são os acessos mais fáceis, né, para todos os nossos contatos, tanto página de YouTube, WhatsApp, Instagram como um todo. Então, @Clínica Salute, da clínica, @clínica.salute. E o meu pessoal, que é doutora DRA, Caroline Matida, tudo junto. Lá a gente tem dicas praticamente diárias de como manter a saúde vascular. No nosso canal do YouTube também tem vários vídeos educativos bem legais aí para quem quer saber mais sobre o assunto. Muita informação, né, doutora? Informação tem demais. @DRA, né, de doutora Caroline Matida, e pesquisando aí clínica.salute também tem muita coisa bacana. Doutora, obrigado, viu, mais uma vez por tirar uns minutinhos aqui para falar conosco nessa rotina tão corrida que a gente sabe de vocês médicos, poder tirar 10, 15 minutinhos aqui para bater um papo com a gente. Doutora Caroline tá no carro. A doutora tá até no carro ali, correndo de um lugar para o outro. Eu tava em outra entrevista, eu tava numa entrevista agora da Rádio AD Catalão, e aí a entrevista se estendeu um pouquinho. Eu tô na frente da Assembleia de Deus aqui, porque eu tava dando entrevista. Mas graças a Deus deu tempo, e é um prazer enorme ter passado esses minutos com vocês. Eu falo que dar dicas da circulação é o nosso propósito, né? Cuidar da saúde vascular das pessoas.
Então, é um prazer enorme. Eu estimo aí um bom restinho de semana a todos. Obrigada, doutora. E a gente espera na próxima semana ou numa próxima oportunidade, viu, doutora? Até mais. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho.